Espera um minutinho, 9h35. 80. Olá, bom dia. Acho que a gente pode dar início, se estiverem todos de acordo. Tudo ok? Podemos começar? Por mim, sim, vamos lá. Vamos lá, bom dia a todos. Então, vamos lá. Bom, gente, bom dia a todos que estão nos ouvindo, né, nesses tempos modernos de webinar, né? Queria agradecer, em nome aqui da Comissão de Energia, cumprimentar e agradecer ao diretor Efraim, o diretor da ANEEL, do regulador, ao Alexandre Lopes, vice-presidente da Abracel, Associação das Comercializadoras, ao Fabiano, sócio do Matos Filho Advogados e meu colega aqui da Comissão de Energia também, né, além de vários eventos. Bom, o tema hoje, eu vou abrir o tema e contextualizar um pouquinho o que a gente vai falar, e a ideia é depois o doutor Efraim, o diretor Efraim, fazer os comentários, as colocações dele, dar uma overview da situação, os debatedores vão participar e eu pediria às pessoas que estão participando para mandarem as perguntas pelo chat, que a gente vai deixar um tempo para a gente debater e ter tempo para ter perguntas no final, tá? Acho que a gente tem 1h30, acho que vai dar tempo para a gente conversar bastante. Bom, o tema, como todos sabem, é o tema da vez, mundial. Dessa vez não é só uma jabuticaba brasileira, dessa vez é um tema mundial, né? Uma pandemia. Eu, pessoalmente, até estou em Lisboa hoje, então é um tema realmente que traz muita gente. Pode ser que tenha gente também daqui nos assistindo, aqui seria, então, boa tarde. E a gente sabe que tem muitos efeitos, muitos impactos em todos os setores, mas certamente no setor de energia tem impactos muito relevantes no setor elétrico e que, principalmente, mais que relevantes, essa questão de ser em cadeia, de atingir vários segmentos. A gente já fez, eu já participei de alguns webinars logo no início, né, da crise, onde a gente discutiu bastante, Fabiano esteve comigo em um deles, a gente discutiu os efeitos em cada segmento, e a gente sabe que tem vários acontecendo. Então, nossa ideia hoje, mais do que voltar até a discutir um pouco a questão da força maior, que aos poucos a gente está entendendo e compreendendo mais como é que ela funciona, é a gente focar também um pouco nas ações de mitigação, de como o governo, que ações estão sendo tomadas no nível do governo federal, no nível da agência. A gente tem aqui o privilégio de ter a participação do diretor do regulador, do diretor Efraim, que eu agradeço em particular por disponibilizar o tempo dele. E vou, sem muito mais delongas, passar a palavra para o diretor, então, começar suas colocações, tá? Eu vou pegando as perguntas, então, ao final, para a gente fazer, então, um debate, que eu tenho certeza que temos muita questão para debater. Obrigada, diretor. A palavra está com você. Muitíssimo obrigado, doutora Maria João Rolim, uma pessoa que a gente prima aí por toda uma admiração, já foi minha professora de MBA, na qual nós tivemos ali a oportunidade de dividir algum tempo de nossas vidas, e agradecer também a presença do doutor Alexandre, agradecer a presença do doutor Fabiano Matos Filho e dizer para os senhores que é motivo de grande alegria para o regulador poder participar podendo dialogar com um público que a gente sabe que é um público ativo no setor elétrico, que são os advogados aí que labutam no segmento. A gente sabe que é um segmento muito intensivo, então acaba tendo aí muitas demandas. A gente permeia todo o Brasil, a gente é responsável por boa parte do PIB brasileiro, então a gente agradece a presença de cada um dos senhores, e o regulador vem para aquilo que ele mais almeja, que é o diálogo com todos. O diálogo é algo que a gente tem exercido aí com muita veemência para a gente poder chegar naquilo que a gente tanto prega nas nossas falas, que é a previsibilidade do regulador, a segurança jurídica nas nossas tomadas de decisão, enfim. Esse é o ponto que a gente gostaria de trazer para cada um dos senhores aqui, e agradecer a presença e falar da nossa alegria de estar aqui.
Só para a gente contextualizar um pouco essa questão da crise, a gente hoje convive com a questão da pandemia Covid-19, que naturalmente todos sabem, impôs aí políticas sanitárias para a contenção do vírus. E naturalmente isso teve a segunda consequência, que é o que o governo chama de segunda banda, que é a questão da redução de toda a atividade econômica, não só do Brasil, mas a gente está observando aí que é uma crise de caráter global, né? E o setor brasileiro, o setor elétrico brasileiro, ele tem sido afetado, sobretudo, com as questões de solvência do setor, mais no tocante à questão da inadimplência e à questão da redução da carga. São dois pontos que aí estão impactando de forma muito forte o setor e que o regulador e o Ministério de Minas e Energia, na pessoa do Dr. Bento Albuquerque, vem atuando fortemente para mitigar todos os impactos dessa crise. E bem colocado pela doutora Maria João Rolim, não é uma crise originada dentro do setor elétrico, é uma crise de proporções globais em que o setor elétrico está sendo afetado. É diferente de uma crise do racionamento de 2001, onde nós tivemos um problema de planejamento da geração e da transmissão, culminou com aquele grande acordo geral do setor elétrico, e aí veio a lei da RTE, a 10438. Então, é muito diferente do racionamento de 2001, é diferente da crise de 2014, em que nós tivemos aí uma crise de geração hidrelétrica, faltou lastro contratual e aí surgiu a famosa conta ACR. Naturalmente, naquele momento, nós tivemos falta de energia, o que levou a preços estratosféricos, aí todos lembram de PLD batendo R$800, e as empresas de distribuição, pelo aquele modelo já bem estabelecido de neutralidade da parcela A, precisava de caixa para compra de energia e surgiu a famosa conta ACR, que só rememorando, nós pegamos algo em torno de 21 bilhões, o que finalizou a conta em quase 35 bilhões, né? E hoje a pandemia ela é uma crise de saúde, em que afeta todas as atividades econômicas do país e o setor elétrico não seria diferente. Nós estamos presentes e nós permeamos toda a cadeia econômica do país, desde o padeiro lá de uma vila bem pequena ao industrial. Então, é um ponto que diferencia muito a nossa crise e que a gente precisa enfrentar com soluções bem diferentes. Olha o exemplo, em 2014, a gente tinha uma hidrologia muito baixa, todos os nossos reservatórios estavam deplecionados. Quando se esperava que recuperasse, iniciou um período de seco um pouco mais agressivo. Hoje, a gente tem uma hidrologia extremamente favorável. Nós temos o Nordeste batendo recordes que nós nunca vimos aí nos últimos 10 anos a nível de reservatórios. Efraim, o Sul está um pouco, não recuperou? Sim, o Sul não recuperou, mas a nível geral, nós temos uma hidrologia hoje, em 2020, muito boa, o que significa dizer que a gente tem sobra de energia, ou seja, nós temos uma oferta grande e uma demanda reduzindo a cada dia, motivado pela questão do isolamento horizontal, e agora a gente começa já a escutar em lockdown decretado no Maranhão. Ontem ouvimos falar que o Rio de Janeiro pode entrar em lockdown também, e alguns estados brasileiros já, as nossas áreas de saúde, indicando para uma questão de lockdown. Em 2014, só para ter exemplo, e aí é um ponto interessante da gente trazer para todos os senhores, que a gente tinha despacho térmico na ordem de quase 18 mil megas médios. Ou seja, hoje, em 2020, nós estamos sem despacho térmico quase, a não ser por questões elétricas. E a gente está hoje com PLD na base, o que significa dizer, que aí é um ponto que a gente já vai dar aqui um outlier do que vem para frente, as nossas empresas de distribuição possuem tarifas térmicas para cobertura na ordem de R$180. E elas hoje, com o não despacho das térmicas, elas estão indo para a MCP e estão comprando a R$40, R$50, o que significa dizer uma sobra financeira dentro de um colchão da modalidade tarifária que é praticada no país. Ou seja,
mostrando aqui os exemplos da diferença lá de trás. Lá atrás, em 2014, nós tínhamos um CMO batendo no teto, recorde que a gente nunca observou no setor elétrico. Agora, em 2020, a gente está com CMO baixíssimo, e isso impacta na questão do PLD. Em 2014, nós tivemos PLD na ordem de R$800, R$900. Hoje, nós estamos na base. Isso dá uma diferença muito grande. Isso cria problemas, mas para o setor regulado cria um momento, eu vou dizer, até auspicioso, né? A gente sabe que temos que diferenciar o que é mercado livre do que é mercado regulado. Mas o mercado livre, a gente vem acompanhando ele. Eu sou relator de um que a gente chama de chamada de margem e de tentar regularizar e dar uma regulamentada nessa questão das comercializadoras devido aos acontecimentos de janeiro de 2019, mas que, ao invés de nós regulamentarmos de uma forma agressiva, de uma forma a talvez criar empecilho para esse mercado que cada vez mais cresce, e é o nosso anseio comercializador e o mercado livre cresça, porque é a modelagem que o mundo vivencia, a gente, ao invés de criar um regulamento, a gente está observando. E a gente vem com muita cautela, observando que o mercado livre está reagindo muito bem. Em que pese, a gente tem indústrias que fecharam, deixaram de usar sua energia comprada a algo em torno de R$200 e vão ter que liquidar a algo próximo de R$50. É um prejuízo, mas ainda assim a Abracel, na pessoa do vice-presidente Alexandre e do presidente, vem fazendo um trabalho fantástico de conscientização. Isso é uma crise. Descontratar agora e alegar qualquer tipo de força maior não é o melhor caminho, porque essa crise ela sairá e a gente tem que manter esse mercado forte. Então, é um ponto também que a gente vem com muita atenção olhando. E aí a gente tem a questão do MCP. Em 2014, nós não tínhamos a adesão de geradores à renovação, nós não tivemos o leilão A-1 de 2013, as distribuidoras estavam aí com quase 3 gigas descontratados, nós tivemos uma diferença que foi buscada no MCP a um preço altíssimo, conforme eu coloquei para os senhores aí, o que gerou aquela conta ACR. Já em 2020, o que nós temos na crise da pandemia Covid? Nós temos redução de mercado, o que naturalmente eleva a sobrecontratação, nós temos excesso liquidado a preços muito baixos, nós temos risco de inadimplência na D, o que pode contaminar a cadeia, mas lembrando, aqui a agência adotou uma tomada de decisão com relação a suspender os cortes dos residenciais. Isso cria um impacto nas Ds. E a inadimplência acaba sendo impulsionada por uma tomada de decisão do regulador, e o regulador tem consciência disso, e por razão dessa consciência, nós estamos aí atrás de medidas para mitigar, até porque não seria justo e não seria adequado a gente ter ambiente de corte nesse momento que toda a sociedade, toda a indústria e toda a cadeia do segmento econômico está abrindo mão de alguma coisa, né? Então, a gente costuma dizer que o setor elétrico não vai passar incólume a essa crise. Não dá para se pensar no meu pirão primeiro. Agora, há uma frase aí no mercado que é: agora não é questão de ganhar muito, quem perde pouco é o ganhar do momento. Então, esse é o ponto que a gente tem que tentar buscar o equilíbrio. E a gente tem a redução da demanda e da inadimplência, e aí a manutenção de custos fixos, que verdadeiramente é um problema de caixa da distribuidora. Os custos fixos não baixam. Então, é um ponto que a gente está a enfrentar. E hoje a gente está também, outro ponto que sempre aventa é a questão do risco hidrológico, né? O famoso GSF. Mas, em consideração ao GSF, a gente tem o seguinte: como a gente está com um PLD baixo, ele, bem dizer, anula esses riscos. Mas a gente vem fazendo aí, o regulador vem enfrentando esse tema e a gente já tem feito ações conjuntamente com o Ministério de Minas e Energia, nas orientações do ministro Bento de Albuquerque, no sentido de que a gente proporcione todos os esforços possíveis
para que o Congresso venha a aprovar o GSF, o qual nós acreditamos que aí nesses próximos dias a gente pode ter uma surpresa muito agradável no sentido de desenlaçar todo esse problema do GSF e podermos ter aí a liberação da liquidação do mercado. Porque, vejam bem, lá atrás eu falei em empresas e indústrias que não estão usando suas energias, estão liquidando. Além do prejuízo que elas estão tendo de ter uma energia comprada a um preço e liquidada a um preço mais barato, elas não estão recebendo porque o mercado está travado. Então, a gente tem feito um trabalho de conscientização no Congresso Federal no sentido de mostrar que a aprovação do GSF é uma medida de enfrentamento também da Covid, o que naturalmente justifica ao projeto ser pautado e aprovado pelo plenário. Outro ponto também que aqui dentro desse overview é a questão da redução da demanda, né? Naturalmente, sobra energia contratada e aí gera, dentro do mercado regulado, a sobrecontratação das distribuidoras. E, consequentemente, o outro maior problema que a gente tem enfrentado é a inadimplência, que é causada pela retração econômica do mercado, que não se distribui de forma igual. Engraçado que nós temos concessões que a carga está aumentando. Por quê? Porque é uma concessão de características não industrial e que possui uma faixa residencial muito grande. As pessoas estão em casa e, naturalmente, estão consumindo mais energia, né? A energia que a gente consumia do trabalho da gente, ligando o ar-condicionado lá no trabalho da gente, agora a gente está ligando o nosso da nossa casa, a gente está usando a nossa energia e as pessoas estão ficando em casa e, naturalmente, nos locais onde predomina uma temperatura mais elevada, a carga tem aumentado pela essa característica residencial. Em outros casos, a carga tem reduzido drasticamente pela predominância da atividade industrial e comercial. Outro ponto que a gente tem observado com relação à redução do mercado, a gente não tem a contrapartida da redução dos custos. Por quê? Num primeiro momento, a gente imagina o seguinte: reduziu a carga, a distribuidora perdeu. Não, não é verdade. A redução da carga não está diretamente proporcional à redução da receita, por uma lógica tarifária que o Brasil adotou. Outro ponto que a gente tem observado, Itaipu. Itaipu é a questão do dólar. A gente tem nas tarifas da região sul, sudeste e centro-oeste o impacto da questão do dólar. Ou seja, a gente reconheceu um dólar na casa de 4,50 e a gente está com dólar de 5 e alguma coisa. Isso cria uma CVA, isso cria um componente financeiro que nós deveremos tratar no momento do reequilíbrio dessas empresas, do reajuste tarifário, de uma revisão tarifária. Por quê? Porque a empresa teve que pagar, mas não teve necessariamente a contrapartida da arrecadação, porque na tarifa não está a previsão desse dólar. E aí é uma expectativa legítima dos consumidores de que suas tarifas não poderiam subir tanto. PLD baixo, hidrologia favorável, sem despacho térmico, mas, por outro lado, tem todos esses problemas. Então, a gente observa, a gente está acompanhando isso, e não só para aquilo que vai entrar, mas aquilo que vai sair. A gente tem aí observado, nos últimos anos, um colchão tarifário até razoável, o que tem nos ajudado muito no enfrentamento dessa crise. Ao exemplo do que eu coloquei para vocês, ESS está baixo, PLD está baixo, despacho de térmica preço de térmica considerada 180. Então, há uma série de componentes, há um horizonte de financeiro saindo da tarifa da ordem de quase 13 bilhões, que são aqueles componentes financeiros dados nos reajustes anteriores. Então, isso criou aí até um ponto muito importante para o enfrentamento por parte das distribuidoras. Naturalmente, a inadimplência está muito agressiva, está muito pesada e exige um tratamento diferenciado. Então, o que é o importante aqui? Nós estamos com uma crise diferente. Crise diferente exige soluções diferentes. Soluções iguais às que nós tivemos no passado para crises do setor elétrico e que algumas tomadas de decisões
foram perversas para o consumidor a longo prazo, elas não necessariamente podem ser adotadas agora. Nós tivemos o exemplo aí para os senhores bem colocado. Nós tivemos uma conta CR pegando 21 bilhões, resultando ao final na ordem de quase 35 bilhões. A Selic mais 11%, o que significa dizer um custo caro para o consumidor por um planejamento equivocado do setor lá atrás. Ok, Efraim, mas hoje o momento é diferente. Hoje a gente está falando de Selic a 3,75. Estamos falando numa projeção de Selic aí para 2,75. Então, é um momento diferente, o custo é mais baixo, enfim. Mas, ainda assim, a gente tem que sair daquele velho e perverso modelo de que 6 sentam na mesa, encontram uma conta e encontram um pagador, que é o seu Joaquim, que é a dona Maria, que é aquele que verdadeiramente não pode nunca participar do processo decisório. Então, aqui é que o regulador, num primeiro momento, criou aquele ambiente de dizer o seguinte: não, receitas antigas não servem para o momento atual. Aquele modelo soviético de que tudo é o consumidor que paga não é adequado para esse momento. Vamos ter que encontrar medidas, essas que preservem o setor, preservem a cadeia do setor, mas que não seja alocado num único pagador, porque senão a gente vai fazer aquilo que é um jargão popular. Nós vamos matar a nossa galinha dos ovos de ouro. Nós vamos chegar num modelo tarifário impraticável. Nós não podemos pensar, a gente tem que pensar no momento cíclico. Se eu consigo ter uma redução tarifária, eu impulsiono o uso da energia, a nossa renda, a nossa utilização per capita de energia é muito inferior aos países desenvolvidos. Então, o que a gente precisa? A gente precisa ter um ambiente tarifário baixo para impulsionar a economia nesse momento de pós-Covid, para que a gente tenha aí uma espiral auspiciosa no sentido econômico e no sentido de poder o setor elétrico contribuir para a retomada econômica do país. Agora, com tarifas altas, esse momento não vai ser possível. Naquele momento que a economia precisa reagir, tarifas altas, pelo contrário, ela faz criarmos aí alguns problemas. Então, por toda essa razão, a gente acredita que, para o enfrentamento dessa crise, a gente precisa ter uma coordenação integrada, o que o ministro Bento tem conseguido exercer aí com louvor. Os órgãos, a ANEEL, o Ministério de Minas e Energia e o Conselho de Governo têm trabalhado com uma sinergia fantástica, né? Então, a gente tem trabalhado em mitigar os riscos jurídicos, manter a estabilidade regulatória, a segurança jurídica, com um olhar especial para a modicidade tarifária, criando ambientes de autocomposição, celeridade nas tomadas de decisão, esforço conjunto entre G, T e D, porque essa crise não é uma crise de D, não é um problema inerente ao negócio de D, é uma crise inerente a todo o segmento. Agora está na hora de não pensar no meu pirão primeiro, agora está na hora de pensar num setor elétrico mais sustentável, está na hora de pensar em dizer assim, vamos tentar blindar o setor elétrico para a menor quantidade de perda possível. Não é aplicável, nesse momento, tentar enxergar a crise como uma oportunidade de ganho. Pelo contrário, agora é hora de união. A gente está vendo empresas do varejo que estão fechadas, efetuando grandes blocos de doações, porque perceberam que o momento agora é de união, o momento é de um esforço conjunto para o enfrentamento da crise, não um momento de criar oportunidades pelo desespero da situação para tentar encontrar mecanismos de ganho. Então, aqui a gente acredita que a solução ela passa por uma cesta de soluções, uma cesta que a agência, na sequência, entendeu adotar aquela medida da nota técnica, porque hoje a gente está com um problema financeiro nesse exato momento. Nós não estamos com problema econômico. Hoje a gente precisa de resolver o problema financeiro. Por quê? Porque o caixa das Ds é que mantém todo o segmento do setor elétrico brasileiro. Então, o que a agência adotou como medida? Primeiro passo,
Que inadimplência é essa? Que redução de carga é essa? É a que o operador está falando? É a que a Câmara de Comercialização está indicando de projeções? A agência adotou o seguinte ponto: criou o comitê de monitoramento e nós estamos recebendo diariamente informações das distribuidoras, o que a gente chama de beber água da fonte. A gente está recebendo o nível de inadimplência, o que está faturado na rua e o que a gente está conseguindo arrecadar. Isso nos dá um horizonte real da inadimplência e também estamos recebendo a movimentação e o ambiente de carga dessas distribuidoras, o que nos permite diariamente termos conhecimento. Isso foi criado um dashboard dentro da agência, o que está alimentando num boletim diário esse gabinete de crise da agência, juntamente com o Ministério de Minas e Energia e o próprio governo. Com isso, a gente está tendo dimensão do tamanho da crise. Para quê? Para que a gente possa adotar as medidas necessárias ao tamanho da crise, né? E, com isso, a gente dar o enfrentamento adequado para o problema que a gente vem vivenciando. E aí, vocês observaram, a agência adotou a questão da nota técnica, nós colocamos na nota técnica todas as possíveis ações que nós entendemos serem viáveis para estudo e para aprimoramento. E o que são essas ações? Essas ações é o que a gente está falando aqui dentro de casa: raspar o tacho. É momento de raspar o tacho, é momento de crise, não é momento da gente ter... vou agora aqui aproveitar que a doutora Maria João está lá em Portugal, não é momento de comer o bacalhau. Agora é momento da gente tentar passar, quem sabe, aí com o pirarucu da Amazônia mesmo e tentar encontrar um caminho do meio. E aí a agência adotou algumas medidas. Quais são elas? Medidas que a gente raspa o tacho. Vocês observaram que a gente já tomou uma decisão, e aqui mostra a celeridade do regulador, sem perder de vista a segurança jurídica e toda a previsibilidade regulatória. Liberamos a conta surplus. O que era a conta surplus? Era uma conta que nós tínhamos lá uma sobra de caixa por questões de diferença de preço dos supermercados, que estava em torno de 2 bilhões de reais. Esse dinheiro era da carga. O que a agência fez? Liberou para a carga, e isso alimentou e irrigou aí as distribuidoras em algo em torno de 1,5 bi, e o que foi para o Mercado Livre, 0,5 bi. Né? Na sequência, nós decidimos a questão da parcela de ajuste, mais algo em torno de 450 milhões. O que é isso? Havia uma questão de sobra dentro da parcela de ajuste, que a gente poderia trabalhar com ela, ajustando mais esse colchão das tarifas de T, o que naturalmente também desafoga o caixa das Ds. Agora está sob minha relatoria a gente trabalhar a questão do fluxo das Ts com relação à RBSE, e está também a questão do Proinfa. O que é isso? As cotas de Proinfa, porque dentro de Proinfa existe um seguro que é para garantir aquela conta formulado lá atrás para um possível ambiente de inadimplência. Mas o que a gente observa? Esse ambiente de inadimplência no setor elétrico é muito baixo e intrasetorial. Então, a gente observou ali uma sobra na conta Proinfa, em que eu devo estar trazendo para o colegiado logo, para a gente também poder estar trazendo esse dinheiro para a carga e poder aliviar. Isso são medidas colocadas, assim como a gente fala em redução de contratos da G, de um modelo de autocomposição, de um modelo negocial. Por quê? Porque é uma crise de todo o setor. Todos têm que ajudar, todos têm que contribuir com alguma parcela. Naturalmente, a gente está falando em autocomposição, a gente está falando numa negociação, a gente está falando não em quebra contratual, não em imposição regulatória, não. A gente quer criar um momento de um grande acordo de enfrentamento. E isso permeia G, T e D. Naturalmente, nós estamos agora, num primeiro momento, tentando lançar mão de tudo aquilo que não afeta ninguém, que é o que a gente chama de raspar o tacho. Agora, a gente está falando no quê? Também tentar usar o recurso de P&D. Nós temos um grande recurso parado de P&D que não foi utilizado, que o consumidor, de certa forma, pagou aquilo, e que as distribuidoras têm isso no seu econômico.
Então, por que não eu entregar isso para os bancos e capturar esse dinheiro agora, num primeiro momento, como uma espécie de securitização, no mesmo canal de entendimento de uma conta ACR? E também observamos que a utilização do PID, ele nos últimos anos, ele tem se mostrado não ativamente a 100% do recurso que é recolhido. Então, a gente pode também tratar uma margem de contingenciamento disso para enfrentamento. Por quê? Porque se a gente conseguir usar todos esses fundos e tentar suprir a questão financeira e não afetar o setor, é o melhor cenário dos mundos. Não afetou o consumidor, não afetou G, nem D, nem T. Agora, se a gente usar tudo isso e a crise for maior do que a gente está observando, se a gente tiver esses avanços de lockdown no país, aí não há que se pensar de forma egoísta do meu pirão primeiro, o meu é blindado, o meu é AAA, o meu contrato não pode ser mexido, o meu contrato não pode sofrer alteração. Não, gente. Aí, mas Efraim, foi a duras penas que nós conseguimos classificar os nossos contratos a AAA. Sim, mas o setor econômico do mundo não está olhando o enfrentamento da crise como uma quebra jurídica, não. Agora é momento de cada um sentar na mesa e encontrar a solução. Então, a agência montou um simulador de toda a parte econômica para a gente enxergar quais os impactos das tarifas do Brasil. Hoje, nós já temos um panorama geral, diário, de qual enfrentamento será necessário para uma questão de tarifas do futuro. Então, hoje, a gente consegue ter com precisão, próximo da precisão, não vou dizer que é preciso, porque os números até as vírgulas mudam, mas a gente vai ter aí, próximo da precisão, os cenários de tarifa nos próximos 2 anos. Então, a gente vem adotando todas essas medidas e agora nós estamos desenhando o decreto. Tivemos a 878, que suspendeu os cortes dos residenciais, nós tivemos a questão da possibilidade de substituição de fatura mensal impressa por fatura eletrônica, proteger aqueles trabalhadores do nosso segmento também, porque não seria lógico a gente colocar as pessoas ir na casa das pessoas todo dia e entregar fatura, isso era expor o nosso pessoal a risco, e a gente também deu priorização à questão emergencial. Veio a portaria também da ANEEL no sentido de as nossas reuniões todas estão acontecendo de forma virtual, alteramos os períodos de contribuições das consultas públicas, suspendemos os prazos por 90 dias, teve o despacho da ANEEL 986, que eu já falei para vocês, de 2,01 bilhões, teve a suspensão dos reajustes das distribuidoras num casamento que nós fizemos com a CDE, não cabe dar reajuste nesse momento, então a gente manteve o contrato, aplicou, mas suspendeu por 90 dias, houve a medida provisória 950, que deu 100% de isenção para o tarifa baixa renda até 220 kW mês, com aporte aí de 900 milhões do Tesouro. Teve a portaria que criou o gabinete da ANEEL e teve a nota técnica que vocês observaram. Então, são as medidas que nós adotamos. Também teve a questão de um julgamento que está sob vista do doutor André Peptoni, que é a questão do contrato de demanda, em que a agência ainda acabou que não decidiu, está com a vista do doutor André Peptoni, que trata aí dos grandes consumidores que almejam pagar não pela demanda, mas pagar pelo medido. Também está em ambiente de decisão da diretoria e logo, logo a gente vai ter a decisão. E agora estamos aí finalizando o desenho do decreto no sentido de criar todo esse ambiente de raspa do tacho e criar um modelo de uma conta Covid que permita dar um colchão de liquidez financeira nesse momento para o caixa das Ds, tentando manter aí e preservar todo o segmento do setor elétrico. Então, senhores, essas foram as medidas que nós adotamos até o exato momento, outras estão em estudo, mas sempre com prisma. Distribuidora só fica dela mesma, em grande medida, 20% de tudo que ela arrecada. O resto é apenas mera arrecadadora. Então, uma inadimplência de 10%
num segmento de 100 que ela fica com 20, é muito mais do que o seu faturamento próprio, é muito mais do que a sua receita. Então, esse é um ponto que a gente aí já vem tratando. Tem questão de sobrecontratação, que eu tenho certeza que vocês vêm acompanhando, tem a postergação da suspensão dos pagamentos, tem o aprimoramento dos regulamentos, mas a grande sacada desse momento, eu diria para os senhores, é o seguinte: num exemplo que a gente deu dentro da casa, a ANEEL sacudiu a roseira e começa a surgir frutos, e não adotou aquele modelo sempre que eu não tenho medo de falar, que é um modelo perverso, que é o modelo de colocar tudo no consumidor. Efraim, você é consumerista? Não, eu não sou consumerista. Eu sou do modelo de equilíbrio. Eu sou daquele que eu sou pró-mercado, eu sou pró-consumidor. Agora, defender o equilíbrio é que, na minha visão, agora, nesse momento, é o mais adequado, pensando, sim, num mercado auspicioso, aí no movimento pós-Covid, em que a economia precisa retomar, e a gente sabe que o setor elétrico é um grande indutor de desenvolvimento no país, a exemplo de todas as obras que nós implementamos no país e que ainda vamos implementar em G, T e D. Então, essas são as minhas considerações iniciais. Espero ter conseguido passar um overview de todo o momento que o regulador vem vivenciando. E digo para os senhores, ontem mesmo, nossas reuniões, ontem mesmo a ANEEL, junto com o MME, quase 10 horas da noite, a gente ainda estava aqui tentando finalizar o desenho do decreto para poder a gente estar lançando aí na praça. Obrigada, diretor. Acho que passou por muita coisa mesmo, essa comparação com as crises, deu um overview. Eu estou recebendo já aqui algumas perguntas. Agradeço também que a conta não sobre para a dona Maria pagar, porque senão vai sobrar para mim. E eu realmente quero continuar podendo pagar meu bacalhau, senão o dinheiro vai todo na conta de luz, não pode. Mas, bom, eu vi vários pontos que já estão sendo perguntados aqui. Eu vou passar primeiro para o Alexandre fazer as considerações dele. Só vou aproveitar o momento que teve uma pergunta que eu acho pertinente sobre o dashboard que o senhor comentou de informação. Ele é disponível ao público, diretor? Não, ele ainda não está disponível porque a gente ainda vem tratando todo o ambiente e ali tem muita informação confidencial das distribuidoras, o que altera em bolsa, né? Então, ali, como tem informações comerciais, isso está apenas no ambiente do regulador. Logo mais à frente, a gente dará conhecimento em forma de boletim, em forma de um número mais global. Tá ótimo, obrigada. Tem umas outras perguntas muito relacionadas também ao processo que está sob a vista do diretor André Peptoni, do diretor-geral, mas eu vou primeiro passar para o Alexandre Lopes fazer os comentários dele, depois para o Fabiano e a gente volta nesse assunto. Alexandre, com você agora. Obrigado, bom dia a todos. Bom dia, Maria João, bom dia, Efraim, doutor Fabiano. É um prazer e um desafio aqui falar depois do Efraim, né? Eu tinha preparado aqui 5 páginas de temas aqui que eu ia abordar e o Efraim acabou passando por quase todos aqui na fala dele. Primeiro, acho que eu queria registrar assim, muito alinhamento nosso da Abracel com a visão da ANEEL, com as atitudes que a ANEEL as medidas que a ANEEL tem tomado, né, para enfrentar a crise. O Efraim, como ele relatou aí, ele é o relator no processo de aprimoramento também da segurança do mercado, né? Não só o modelo de garantias, mas a divulgação de indicadores financeiros e critérios de adesão, permanência e de desligamento de agentes inadimplentes no mercado, algo aí que a gente vem discutindo desde o ano passado com a ANEEL, com a CCE, um diálogo bem produtivo. Algumas medidas até nós já implementamos, como uma base de dados de balanço financeiro, balanço auditado, contrato social, cadeia societária no nosso site, nas nossas empresas. Então, as empresas podem consultar e ter uma melhor avaliação de risco, né, da sua contraparte bilateral. Fazer minha propaganda aqui, lançamos também esse ano, com parceria com a Decide, um manual de gestão de risco no mercado, não sei se dá para ler aqui, de boas práticas de gestão de risco. Ele está disponível no nosso site gratuitamente. E antes da gente entrar aqui na crise, só contextualizar um pouco o Mercado Livre, né? O Mercado Livre hoje ele representa mais de 30% do consumo de energia do Brasil, principalmente indústrias de médio e grande porte e grandes consumidores comerciais. Hoje, mais de 83% do consumo industrial do país ele está
no mercado livre, né? Ou seja, nós temos poucas indústrias hoje no ambiente regulado. Em termos de negociação, o mercado livre representa hoje quase 2/3 da energia negociada no país, porque a energia ela tem um giro muito maior no mercado do que o próprio consumo, né? O consumo estava, né, até o ano passado, em torno de 19, 20 gigawatts médios no mercado livre e a negociação em torno de 90 gigawatts médios. Então, um giro aí de 4,5 vezes o consumo no mercado livre. E um movimento aí de mais de 130 bilhões ao ano. Então, é um mercado aí pujante, tem sido um vetor nos últimos anos aí da expansão do setor também, ao lado do ambiente regulado. O nosso modelo ele está mudando, como o Efraim comentou, de um modelo muito centralizado no ambiente regulado, na expansão das distribuidores, na tarifa regulada, para um ambiente onde o consumidor tem uma participação mais ativa, não só o grande consumidor, mas a gente tem uma tendência mundial já há alguns anos que é o último ponto que eu vou chegar aqui, mas já me antecipando, né, de digitalização da economia e de uma participação ativa do consumidor com a geração distribuída, armazenamento, automação, digitalização, quer dizer, o consumidor deixa de ser aquele consumidor com papel passivo dentro do setor, né, que simplesmente recebe uma energia que chega para ele do gerador, do transmissor e paga uma tarifa regulada, como ele tem opções aí de gerir o seu próprio consumo, sua própria contratação, e nesse ambiente onde esse consumidor ele pode gerar energia, pode armazenar, pode, enfim, reagir a sinais de preço, por que não ele poder escolher de quem compra energia e também vender energia para quem ele pode, né? Nós temos aqui também no nosso site um boletim, ele é mensal, esse aqui é o boletim anual, com dados aqui, informações públicas também do Mercado Livre. Bom, entrando aqui especificamente na crise, eu acho que o Efraim ele colocou muito bem, em primeiro lugar, essa diferenciação entre a crise de 2014 e a crise agora de 2020. Eu queria até fazer um parênteses, porque a crise ela esperou a gente pagar os financiamentos de 2014 para vir a crise de 2020, né? Então, acho que até nisso teve um casamento aí, um efeito benéfico, porque a gente estaria, se essa crise fosse no ano passado, com as tarifas mais elevadas aí, né? A ANEEL ela fez um movimento no ano passado inclusive de antecipar o final do pagamento desses empréstimos, que deu uma folga aí também para as tarifas esse ano. Mas caracterizando essas duas crises, né? Quer dizer, em 2014 a gente tinha uma crise de oferta, reservatórios baixos, o preço no teto e as distribuidoras subcontratadas. O Efraim colocou aí muito bem os efeitos disso na tarifa, né? Acabou até culminando com uma redução do teto do preço lá em 2014. Esse ano não, esse ano a gente tem uma crise de demanda com reservatórios cheios, ou quase todas as regiões cheias, a tarifa no piso, o PLD, desculpa, no piso, e as distribuidoras sobrecontratadas. Então, embora a solução ela seja parecida em 2014, 2020, né, ou seja, um financiamento, seja do Tesouro, dos bancos, e depois diluído em 3, 5 anos na tarifa, o efeito dessa solução é bem diferente, porque lá em 2014 a gente teve um efeito perverso, porque como a tarifa não subiu em 2013 e 2014, ela só veio subir em 2015, o sinal para o consumidor residencial, para o consumidor cativo, foi de elevar o consumo no momento da escassez, porque você teve não só o empréstimo tarifário o empréstimo bancário, né, de 21 bilhões, mas a gente teve também 11 bilhões de empréstimo do Tesouro e 19 bilhões a fundo perdido do Tesouro que foram colocados nas tarifas em 2013 e 2014. Então, foram mais de 50 bilhões de reais à época que não foram repassados para as tarifas, e isso culminou lá em 2015 com um aumento tarifário de mais de 50%. Então, lá a gente teve um sinal trocado nas tarifas que até incentivou o aumento de consumo no momento de escassez. Aqui não, aqui qualquer postergação de aumento tarifário ela vai no sentido de incentivar o aumento de consumo, e qualquer elevação do consumo nesse momento ela reduz o potencial da crise aí, não só no ambiente regulado, mas em todo o setor, né? E um outro ponto também importante que foi colocado aí pelo doutor Efraim é a questão da taxa de juros, né? A gente tinha uma Selic a 11% lá em 2014, quando foi pego esse empréstimo bancário, e agora nós temos uma Selic abaixo de 4%, 3,75%, até com perspectiva aí de uma nova redução de meio ponto percentual, né? Então, o custo também desse financiamento para o consumidor ele vai ser bem mais baixo do que aquele custo lá de trás. A ANEEL ela tem trabalhado nos números aí da crise, né? Eu não conheço ainda esses números da ANEEL, como o doutor Efraim falou, esse simulador ainda não foi divulgado, né?
Mas os números da CCL mostram aí uma queda no consumo em torno de 14%, isso olhando ainda o mês de março, aí, que foram os últimos dados que a CCL divulgou aqui no seu balanço. Mas uma queda maior no mercado livre do que no ambiente regulado. Isso explica, o doutor Efraim comentou, pela questão do consumidor residencial. A gente tem percebido até uma elevação do consumo residencial, está todo mundo em casa, ar-condicionado ligado, o computador ligado. No meu caso aqui, pelo menos, os 72 carregadores que eu tenho de fone, de celular, de tablet, de computador ligados também na tomada, então isso acaba aumentando o consumo, né? No ambiente livre, a gente tem, então, no ambiente regulado, embora na média tenha 14%, os números da CCL mostram 13% de queda no ambiente regulado e 18% no ambiente livre. Mas com um fato interessante e preocupante aí, que merece ser observado, porque alguns segmentos foram muito afetados pela crise. Então, por exemplo, o segmento de veículos percebeu uma redução de 65% no seu consumo de energia, indústria têxtil de quase 50%, 49%, e o segmento de serviços de 37%. Curiosamente, a gente estava até olhando esses números, no consumo comercial a queda foi inferior à média, foi de 16%. Eu acho que isso se explica muito pelos supermercados, redes de supermercados que estão no Mercado Livre, esses números são do Mercado Livre, né? E que essas devem ter percebido um baita aumento no consumo também. E quando o Efraim comentou, a inadimplência também aí no ambiente regulado, principalmente no consumidor residencial, que impacta aí a crise, né? Bom, em termos do Mercado Livre, desde do início aí da crise, a gente tem reunido nossos associados, difundimos aí, não sei se vocês tiveram acesso, um parecer jurídico, está no nosso site também, do Julião Coelho, que é o nosso consultor jurídico, onde a gente tem pregado muito o respeito aos contratos do Mercado Livre. Então, os contratos do Mercado Livre eles são negociados bilateralmente, as partes são livres para negociar os termos desse contrato, inclusive a flexibilidade contratual, que é uma proteção tanto para o comprador ou para o vendedor, né, do contrato, quanto as cláusulas de incidência ou não da força maior e como é essa incidência, né, de caso fortuito ou força maior. Então, o que a gente prega é que, na medida do possível, as partes observem e respeitem os contratos. Eu acho que é importante fazer uma distinção entre os contratos do setor elétrico e contratos de outros setores da economia. Porque no setor elétrico, o contrato ele é um instrumento puramente financeiro celebrado entre as partes. Ele não tem uma entrega física da energia por trás. Então, o consumidor que contratou uma energia, seja no ambiente regulado ou indiretamente no mercado, no ambiente livre ou indiretamente no regulado, né? E que não consome essa energia, ele não é impedido de receber esse produto que ele contratou, porque ele vai receber efetivamente o que ele consumir. Toda a diferença de preço entre o que ele contratou e o preço de curto prazo, o PLD, vai ser liquidada na CCE. Então, o que se fala aqui de efeitos da crise no setor elétrico, no fundo, é uma questão puramente financeira e não de impedimento de entrega da mercadoria, né? Eu acho que isso tem que ser bem observado. E um ponto aqui, já antecipando também, como a gente está falando de sobra de contratos, como o Efraim colocou muito bem, está no momento, a gente tem discutido muito isso lá com o Congresso Nacional, especificamente com o Senado Federal, que é onde esse projeto de lei está, que é o projeto de lei da solução do GSF. É um problema aí que já vem desde 2015, nós já estamos completando esse mês, inclusive, 5 anos dessa crise no setor. Um problema que começou com 1 bilhão lá em 2015, já temos 8,2 bilhões de reais represados no mercado de curto prazo. E a solução ela já foi aprovada tanto pelo Senado quanto pela Câmara, a solução para o GSF. E qual é a solução? Voltar nessa conta desse passivo do GSF, separar o que foi risco hidrológico do que foi risco não hidrológico, que esse, teoricamente, o gerador não deveria estar sujeito a incorrer nesse risco, né? Ou seja, despacho fora da ordem de mérito, importação fora da ordem de mérito, atrasos em obras de transmissão, escalonamento de garantia física dos projetos estruturantes, que foi feito lá atrás. Quer dizer, tudo isso acaba empurrando o MRE e deslocando com efeitos não hidrológicos, digamos assim, a conta dos geradores, né? Então, a proposta que foi colocada lá e aprovada já pelas duas casas, ela prevê que se reconhece esses efeitos, o gerador ele paga a conta, provavelmente com algum tipo aí de parcelamento, que seria determinado e discutido com a ANEEL, e ele tem o reconhecimento dessa parte não hidrológica como uma postergação de outorga lá na frente. Esse cálculo seria feito
e com isso você não impactaria a tarifa no momento e as empresas conseguiriam, embora possa haver um parcelamento do pagamento, mas limpar seus balanços e com isso dar um fôlego até durante a crise agora para tomar novos financiamentos e recompor seu caixa durante a crise. Então, é um ponto fundamental que foi colocado aí. Tem emendas também na MP 950 para resolver essa questão. Eu não sei qual é o melhor caminho, porque no PL 3975 nós já temos aprovação tanto da Câmara do Senado. Esse projeto ele voltou do Senado porque houve uma alteração em outros componentes lá do fundo do pré-sal nesse projeto na Câmara. Então, só esse ponto que está em discussão no Senado. Esse ponto, sendo decidido pelo Senado, é encaminhar para aprovação presidencial. E nós temos conversado muito com o Ministério tem apoiado muito, inclusive ontem o ministro deu uma declaração reforçando a importância aí dessa solução para o GSF como uma das medidas de enfrentamento da crise. Então, voltando aqui aos contratos do Mercado Livre, né? O que a gente prega, então, é o respeito aos contratos. É claro que situações excepcionais onde um consumidor foi impedido de abrir o seu negócio, teve suas receitas efetivamente interrompidas por conta do coronavírus, e isso vai inviabilizar o negócio dele, né, tornando aí uma onerosidade excessiva no contrato de energia. Nesses casos, claro, as empresas têm que sentar, têm que negociar, têm que buscar uma solução, de preferência o que a gente tem orientado ao diálogo nessas situações, evitar a arbitragem ou judicialização, porque isso tem um custo e tem uma demora na solução. Então a preferência é que as empresas buscam diálogo realmente para essa solução, até porque nós vamos ter o D+1 da crise, né? Quer dizer, apesar de toda a situação drástica que parece estar se agravando mais aí com lockdown em alguns estados, pode ser que a situação piore ainda, mas lá na frente a gente enxerga que as coisas vão melhorar, a economia vai voltar a crescer e essas relações contratuais vão continuar sendo estabelecidas. Então é importante, na medida possível, evitar aí divergências contratuais, tentar negociar essas divergências, né? Finalizando aqui, eu queria chamar a atenção de um ponto que muito importante. Nós temos discutido muito no âmbito das associações do setor elétrico, a solução da crise, tanto no âmbito do FASE, que é o Fórum das Associações, que congrega hoje 25 associações do setor elétrico, até algumas de fora do setor elétrico, como também entre as associações. E nós elaboramos na semana passada, encaminhamos a diversas autoridades, acredito que o doutor Efraim tenha recebido também essa carta, um posicionamento conjunto de 21 associações do setor elétrico, com medidas aí de consenso para enfrentamento da crise, ou com princípios de consenso. São 3 princípios. O primeiro deles, o respeito aos contratos, seja no ambiente livre, no ambiente regulado. No ambiente regulado, a ANEEL, junto aí com o Ministério e o próprio, né, Congresso, a presidência, enfim, tem discutido aí medidas, as contas Covid, liberação de fundos, enfim, tudo que auxilia aí para manter esse fluxo de pagamento das distribuidoras nos contratos regulados, tanto os contratos de compra de energia junto a geradores e comercializadores, quanto os contratos de uso da rede, a própria parcela B da distribuidora, né? Então, respeito aos contratos. Nós tivemos algumas distribuidoras que notificaram seus vendedores de CCR, inclusive comercializadoras, com alegações de caso fortuito ou força maior. Conforme o contrato, isso tem que ser avaliado pela ANEEL, e eu acho que a ANEEL está buscando medidas aí para que não chegue a esse ponto, ou seja, que a gente consiga manter o fluxo de pagamentos do setor. Eu acho que isso é fundamental para não agravar essa crise. Outros 2 pontos que foram colocados pelo FASE, um é a própria questão do GSF, enfatizando esses 8 bilhões que estão presos lá na CCE, que poderiam dar um fôlego importante para o setor nesse momento. E o terceiro, aqui já fazendo um gancho, aqui, deixando uma pergunta para o Efraim aqui para o final, é a questão dessa conta Covid, a própria medida provisória. É claro que ela ainda está tramitando no Congresso e tem emendas nesse sentido, mas ela repassa todo esse custo dos empréstimos a ser pago pelos consumidores via CDE. E aí nós temos uma preocupação, porque a CDE ela é paga por consumidores cativos e livres, ela é paga diferentemente entre regiões e ela é paga em reais por megawatt-hora, selo para todos os níveis de tensão. Então, ela acaba recaindo mais sobre o consumidor da alta tensão e da baixa tensão. E os custos que devem entrar, isso ainda não está definido ainda, mas os custos que devem entrar nessa conta Covid, tem se falado em custos de Itaipu, custos de energia de reserva, diferimento de pagamento da TUST, sobrecontratação involuntária, enfim, CVAs, vários custos que estão aí dentro, eles são hoje cobrados na tarifa,
de diversas formas. Tem custos que são só educativos, por exemplo, uma CVA de energia, uma sobrecontratação involuntária, a própria energia de reserva, que o livre paga diretamente na CCE. E você tem custos que são comuns aos dois consumidores, por exemplo, pagamento da TUST, custos de CDE, que eventualmente sejam diferidos aí pela conta Covid. Então, além disso, esses custos também, uns são cobrados em reais por megawatt-hora, outros são cobrados em reais por quilowatt, com base no custo marginal ou até flat, no caso da TUST. Então, se não houvesse a conta Covid, a solução natural, e que eu acho que é inviável nesse momento, seria uma revisão tarifária extraordinária ou ordinária, e esses custos seriam repassados da tarifa. E seriam repassados da tarifa conforme a componente de custo. Então, se esses custos estão sendo financiados e vão voltar na tarifa em 5 anos, que eles também voltem da mesma forma para a gente não criar esses subsídios cruzados entre os ambientes de contratação, principalmente, mas mesmo dentro dos ambientes de contratação, entre níveis de tensão ou até entre regiões, como o caso da CDE, que tem essa cobrança distinta. E uma segunda e última provocação aqui, acho que reflexão que a gente tem que fazer no setor, que eu já falei no início, é o D+1 do setor, ou seja, como é que vai ficar... Eu entendo até que a solução de GSF está no D0 aqui do setor, como solução emergencial, mas nós estamos discutindo aí há 5 anos, no caso da Bracel, há 6 anos, a reforma do setor. É um projeto aí de abertura do mercado, de criação de um mecanismo de adequação do suprimento, aprimoramento da formação de preço, revisão de subsídios, encargos e correta alocação de custos e riscos, que acho que são os 5 pilares fundamentais da reforma do setor, que está tanto no projeto de lei 232, quanto lá no Senado, quanto no Comitê de Implementação da Modernização, que o Ministério criou e já tem soltado aí alguns resultados. Então, o segundo não é nenhuma uma pergunta, mas uma provocação, ou seja, para a gente ter essa atenção também, esse olhar para continuar essa discussão, essa atenção à modernização do setor, porque muitos dos problemas que nós enfrentamos hoje, principalmente essa questão do excesso de contratação das distribuidoras, eles poderiam ter efeitos e tratamentos diferentes e dimensões diferentes se a gente já tivesse aprovado aí essa reforma do setor. Acho que era isso por enquanto. Queria ouvir aí os demais colegas. Obrigada, Alexandre. Você trouxe pontos relevantes, antecipou algumas questões, Efraim, que eu vou pedir para responder no final, se você não se importar. Muito ligado mesmo a uma preocupação que eu estou vendo aqui também nas perguntas sobre a eventual alocação dos custos das soluções, né, com a questão dos subsídios cruzados entre setores e entre realmente também classes de consumidores, lembrando aí, como bem colocado pelo diretor, que isso não é uma crise interna do setor, é uma crise de fora, então acaba tendo uma confusão também entre o consumidor de energia e o contribuinte, que no fundo são formas de dividir diferente, e essa preocupação grande também que o Alexandre manifestou aí da judicialização, o respeito aos contratos versus a judicialização e o papel da ANEEL. A gente sabe que o judiciário é independente, evidentemente, mas a atenção e como a ANEEL poderia também contribuir nesse momento. Eu vou deixar essas questões em stand-by, que assim você tem tempinho também para elaborar, e vou passar para o meu colega aqui, Fabiano, colocar as questões dele também. Fabiano, para a gente ter um tempinho de discutir, você sobra para o advogado tentar ser mais breve um pouco aí, tá bom? Obrigada. Pode deixar. Bom dia a todos, novamente. Antes de mais nada, é um prazer estar aqui conversando com vocês, é um privilégio estar aqui ouvindo o Alexandre, a Maria João, e em especial a ANEEL aqui representada pelo diretor Efraim. A gente sabe o quanto está acompanhando, o quanto tem sido corrido esses dias. É de fato um privilégio. Eu reitero aqui o agradecimento em nome aqui da comissão da OAB. Eu vou tentando organizar, para ser bem breve, eu vou dar um testemunho aqui da visão do que tem acontecido aqui olhando de baixo, né, nesses últimos 40, 50 dias. Aí vou dar uma interpretação de como que a gente tem visto essa situação toda e colocar 2 perguntas ao final. Já adiantando desde logo que assim, fiquei muito feliz em ouvir a exposição do diretor Efraim, porque o diagnóstico do que a gente tem feito sobre a crise e as ações do setor é exatamente igual, foi exatamente igual o que a gente ouviu o diretor falando, e ficamos muito felizes, assim, fico muito feliz de ver o regulador de fato tão próximo aí dos agentes e do mercado
uma visão tão clara sobre a situação. Dando aqui, então, meu testemunho, logo depois que começaram as medidas em relação ao Covid, porque o que a gente tem sobre a perspectiva jurídica é isso, né? A pandemia em si, ela não é um fato jurídico, é um fato do mundo que aconteceu, não foi culpa de ninguém, a não ser que alguém prove aí o contrário das teorias da conspiração, mas é um fato que não aconteceu do mundo normal. E no mundo jurídico, o que aconteceu de fato foram as medidas para combater o Covid, né? E isso que tem efetivamente causado diversas consequências. Tem muita gente que vai naquela linha do Rousseau, do homem do bom selvagem. Eu sempre acreditei mais na linha do Hobbes lá do estado da natureza, da guerra de todos contra todos, se você não tiver alguém ali no meio intermediando. Esses últimos 40, 50 dias foi o mais próximo do que eu já vi assim no setor. Eu já acompanho desde lá da época do racionamento, de uma guerra de todos contra todos ali no primeiro momento. Porque a gente, de fato, não tem no setor, né, de um lado o consumidor e de outro todas as empresas organizadas. E no escritório a gente teve o privilégio de, nesses últimos 50 dias, conversar assim, desde redes de cinema, empresas têxtil, que estão sentindo a crise na veia ali de um lado, até justamente geradores, transmissores, comercializadores e distribuidores. Então a gente conseguiu sentir a tensão, e fornecedores de equipamentos também para colocar no meio, a atenção de todos, e começou, justamente como o Alexandre mencionou, né, começou as empresas, sem fazer julgamento de mérito nenhum, ou nem moral, as empresas começaram a tomar as ações que entenderam adequadas. Então a gente viu fornecedor de equipamento notificando construtor notificando dono de parque, dono de linha de transmissão, distribuidora notificando comercializador, consumidor notificando geradora e comercializadora. Foi um início, um breve início ali de discussão generalizada. E aí a gente viu, e eu particularmente fiquei muito feliz de ver, né, o regulador e o Ministério também, né, agindo rápido nesse primeiro momento. E nesse contexto, independentemente de quem acredita em Estado mais forte, Estado mais fraco, essas discussões políticas mais teóricas, mas a ação do regulador naquele primeiro momento, né, de vir com a 878, impedindo o corte dos consumidores residenciais, e a própria ação do setor, dos agentes tentando negociar ali no livre alguns contratos, esse tipo de atuação acho que justamente foi importantíssimo para a gente evitar como eu falei, essa disputa, essa competição, essa guerra aqui de todos contra todos, né? E aí, agora a gente fica justamente nessa etapa de como tratar isso, né? Naquele primeiro momento, a gente tem que ter uma preservação, claro, para o consumidor residencial, para que todo mundo possa atravessar essa fase triste que a gente está passando, mas atravessar com o essencial do essencial, que é a energia na sua casa. E agora a gente está nesse momento de como tratar o resultado disso tudo. Mais uma vez aqui, reiterando o elogio, porque eu acho que a solução que foi dada até agora, né, de se olhar os fundos setoriais, o que existia de disponível, ao invés de passar direto para o consumidor, também foi perfeito, né? Não faz sentido a gente ficar com fundos setoriais ali alocados com recursos numa hora em que o setor vive notadamente uma crise financeira, como já foi dito aqui, precisando de recursos para que todos consigam continuar, todos os agentes aqui consigam continuar nas suas operações. E aí, vindo para a nossa interpretação, como eu mencionei já na segunda parte, a interpretação jurídica. Quando a gente olha, de fato, a cadeia dos contratos, a gente até teve a oportunidade de discutir isso, né, Maria João? A gente vê uma situação que refletiria um pouco nessas disputas, que é, de fato, uma situação como a gente vive hoje, e as medidas que têm sido tomadas, elas acabam não estando alocadas no contrato de ninguém, né? A gente não tem uma alocação para esse tipo de situação no contrato das distribuidoras. Ali elas não se responsabilizaram numa situação dessa, né, que elas estão impedidas de cortar,
e o diretor bem mencionou, né, já a ANEEL está ciente da relação em que a gente tem, por outro lado, né, com o possível aumento de inadimplência que vem aí da proibição de corte. No caso das transmissoras, a gente tem um vácuo, que foi aquilo que a gente conversou, né, Maria João? Porque, por um lado, a gente tem uma utilização do sistema que não está sendo feita em grande parte, né? Diminuiu muito o próprio serviço e a transferência da transmissão. Por outro lado, as transmissoras elas não são remuneradas nem pagam pelo fluxo de energia em si, né? Elas pagam pela disponibilidade. E ali não tem uma responsabilidade nem de um lado nem de um outro no contrato. E, por outro lado, se essa conta efetivamente fosse para os geradores, né, se tiver uma simples redução dos geradores, essa conta vai voltar para a gente depois, porque esses geradores vão ter que renegociar ali com seus fornecedores, com seus financiadores, e isso vai aumentar o custo para os próximos leilões, em termos de tarifa, vai acabar voltando para a gente depois, né? Então, de fato, a gente tem essa situação em que, como mencionei, eu vejo com muito otimismo a solução que tem sido construída, seja essa solução cirúrgica que a ANEEL tem feito, né, de olhar os fundos que estão ali disponíveis e colocar, voltar com esses recursos para o setor, para ser utilizado, ainda que em função diferente, mas em benefício do próprio setor. Também vejo com muito otimismo a solução que está sendo discutida da conta Covid, em especial, porque como o diretor bem colocou, né, tem vários itens, exposição involuntária, aumento de custo de Itaipu, que de fato não estão nas tarifas hoje e poderiam resultar em uma revisão extraordinária, mas ao invés de simplesmente você ter uma revisão extraordinária e isso entrar na veia no pior momento na tarifa dos consumidores, fazer de novo com toda a lição aprendida, né, sobre a conta CR e sobre o custo, né, essa discussão do custos dela, mas pegando essa lição, utilizar de novo o mecanismo para suavizar o custo disso para os consumidores, acho que vai ser, nessa cesta de soluções, está se apresentando, sob a perspectiva jurídica, a melhor solução de todas, porque a gente tem conseguido, dessa forma, preservar os contratos, evitar essa disputa na cadeia de contratos que vai ocorrer e sem colocar o custo de uma vez só para o consumidor. Estou tentando resumir aqui para ser mais breve e aí vou passar então para as perguntas. As duas perguntas que eu tinha, uma é justamente sobre, quando a gente fala aqui de outras medidas para tentar evitar que a conta chegue direto para a dona Maria, para o seu João, como a gente não pode, de fato, alocar nos contratos, né, das distribuidoras, transmissoras, para os geradores, um risco que eles não assumiram, se pode vir alguma coisa a mais em termos de recursos públicos, tal como foi no caso da baixa renda, se pode vir se tem sido discutido, ou se eventualmente pode vir algum recurso a mais público para compor essa conta. Porque, como a gente já mencionou aqui, esse não é um problema do setor, né? Não foi uma crise criada no setor, não tem um risco moral aqui, né? Diferente lá de uma falta de planejamento. Então, qualquer coisa que venha de verba pública, que isso não vai dar um incentivo errado para que as empresas continuem incorrendo em erro, que esse é sempre o risco, como teve na crise de 2008, quando você tem o Estado vindo com o seu balanço salvar, você sempre pode ter esse risco, né, de estar incentivando a continuidade de comportamentos errados. Aqui a gente não tem isso, e a gente teve um exemplo dessa atuação ali na isenção da própria conta da baixa renda. Então, a primeira pergunta é essa, se nessa composição aqui, para a gente evitar acabar de fechar a conta, né, sem quebrar os contratos e sem também passar direto no primeiro momento para os consumidores, se eventualmente poderia vir um terceiro elemento aqui para compor junto com a conta Covid essa solução. E a segunda pergunta é sobre algo que a gente não mencionou, mas é sobre a questão do prazo das obras, de quem tem obra aí em andamento, se já tem
E isso é algo que acho que não está sendo, pelo menos a gente não está vendo na agência uma discussão muito grande, pelo menos não tive contato até agora, por isso a pergunta, e a gente sabe que é algo que vai vir num segundo momento, né? Agora a gente está no meio do incêndio, temos que tomar soluções ali para o foco para apagar o incêndio. Mas a minha pergunta aqui é se já começou algum tipo de discussão interna na agência sobre o prazo também das obras de quem for afetado. Claro que a gente vê pelo decreto que obra de geração, de transmissão é uma atividade essencial que não deveria parar, na maior medida do possível tem que continuar, mas eventualmente a gente sabe que, a depender do caminhar da crise, esse vai ser um ponto sensível para ser discutido depois. E, por fim, só agradecer novamente aqui a presença do diretor e do Alexandre. Obrigada, Fabiana. Acho que você trouxe alguns pontos que já estão sendo perguntados, e eu vou voltar a palavra para você e vou só colocar uma questão, resumindo uma questão aqui. Uma é realmente a questão que o Fabiano já colocou com relação a eventuais atrasos de obras e como que isso vai ser tratado pela agência, ou se já tem algum direcionamento, que já tem perguntas aqui sendo colocadas. E outra é muito focada no julgamento que teve semana passada, né, que tá sob vista do diretor Pepitone, que pediu vistas, mas onde o diretor Efraim já manifestou e seguiu a votação do relator o diretor Sandoval, onde basicamente é pedido que se pague pelo contratado, pelo medido ao invés do contratado, e se optou por uma decisão de manter a regulação, ou seja, uma não intervenção, eu vou chamar assim, do regulador, e uma recomendação de uma discussão no caso a caso. Eu queria que isso, primeiro, que se a gente tivesse uma noção de prazo, quando isso deve voltar, ou se tem prazo para ser decidido. Eu sei que é uma pergunta futurística, um pouco, porque está com vistas com o diretor-geral. E também queria que, se pudesse, Efraim, elaborar um pouquinho mais essa decisão em par a par com a questão da preocupação do consumidor não pagar, porque a própria ABRAD está preocupada também com a inadimplência dos consumidores. Então, como que isso tudo vai ter uma perspectiva de conciliar, trazer um pouquinho mais para a gente dessa decisão, que foi uma decisão bastante relevante aí nessa sexta. Eu peguei um pouquinho das perguntas que já foram feitas também, que eu acho também estão visíveis para o diretor. Tá? Passo de novo, então, aqui para o diretor já abordar os pontos. Obrigada, uma vez mais. Diretor, acho que o senhor está no mudo. Aqui. Primeiro, agradecer a fala do doutor Alexandre. A gente vem trabalhando verdadeiramente muito em conjunto com a Abracel, até porque nós acreditamos que soluções elas precisam ser construídas a quatro mãos, né? Nós já tivemos soluções no setor elétrico aí feitas dentro de gabinete por 2, 3 pessoas e resultou em um desastre que hoje se soma mais de 200 bilhões, que todos já conhecem aí a famigerada decisão. Mas a gente vem em conjunto trabalhando com a Abracel nessa segurança de mercado, e a gente acredita muito no mercado livre. Particularmente sou entusiasta do modelo e acredito muito que o PL da modernização 232 tem uma chance muito grande de avançar. Naturalmente, a gente vai ter algum problema aí com a questão da quantidade de emendas que tem na 950. Eu sempre tenho medo desse embolamento todo que se faz ali. O cara acha que não vai sair num, já quer colocar no outro também, e aí cria esse emaranhado de situações que acaba, ao invés de agilizar, acaba por atrapalhar o ambiente legislativo por uma falta de organização até mesmo dos agentes. Mas, enfim, é um ponto que a gente tem que avançar, e agradeço aí as palavras do doutor Alexandre. E aí, já seguindo na questão do doutor Alexandre com relação à CDE, a preocupação colocada o que está sendo um dos maiores desafios da agência agora, justamente é separar isso. Essa é a questão que está mais amarrando o nosso decreto, né? Primeiro, porque é o seguinte:
A gente tem, de um lado, as operações financeiras que os bancos exigem aí algumas condicionantes para poder alavancar essa operação. Então, e do outro lado, a gente tem que dar o equilíbrio. Então, a gente fala em alocar custo àquele que verdadeiramente deve ser alocado o custo. E uma das características dessa nova conta Covid é a individualização dentro da CDE. Não será nos mesmos moldes. Ela estará dentro da CDE, mas com um modelo de individualização que reflita verdadeiramente a questão da concessão. Não necessariamente o modelo originário da CDE, no modelo de distribuição já também originário da CDE. Então, a agência vem trabalhando e vem criando um cenário de tal forma que a gente consiga avançar nesse ponto, porque a preocupação do Alexandre é a nossa preocupação. Eu vou dar um exemplo. A grande diferença da conta ACR para a conta Covid é o seguinte: a conta Covid nós estamos vendo aquilo que vai entrar na tarifa, lá atrás foi criado, né, através de todas as revisões que foram feitas. Aqui não, aqui a gente, por exemplo, está enxergando a TUST vai entrar. Então, ao invés de ela entrar lá, eu trago ela para agora, monetizo ela, entrego para a distribuidora e, naturalmente, isso no tempo entra como reversão para o consumidor e o consumidor alonga isso no prazo. Então, hoje a gente está pegando ativos regulatórios que entrariam, estamos trazendo ele a hoje, né? E de tal forma que o consumidor teria aí 54 meses e contribuindo para um ambiente de uma redução tarifária para aquilo que também o Alexandre já falou, que é momento de incentivar o consumo, porque isso acaba ajudando essa questão da crise. Então, só deixar claro que a agência está muito focada na alocação de custos dessa conta Covid. Eu diria para vocês que internamente é o nosso maior desafio e é o que a gente vem enfrentando nesses últimos 2 dias. Vou dar um exemplo. Rúbrica que, porventura, seja da distribuidora e o consumidor já está pagando o Selicado, não há que o consumidor pagar um spread por isso futuramente. Se a distribuidora quer esse dinheiro por meio de uma conta centralizada, ela vai ter que pagar o spread. É um ponto que a gente está entendendo. Agora, ela vai pagar esse spread do tamanho da conta da pandemia? É justo? É adequado? É um ponto que a gente está refletindo. Por quê? Porque, de uma certa feita, o consumidor só pode pagar aquilo que verdadeiramente ele está usufruindo a ponto de vista de alongamento de um pagamento e de um desembolso que ele faria. Então, por outro lado, a gente também não pode alocar de forma generalista para todo mundo o que verdadeiramente a gente precisa individualizar. Então, esse é um desafio que nós estamos e eu creio que a gente já deve estar chegando a bom termo aí logo, nos próximos dias. A fala do próprio ministro Bento ontem no webinar também foi no sentido de que a gente vai fechar esse decreto aí nos próximos dias. Com relação a uma tomada de RTE agora, a agência chegou a discutir. Não nos parece o momento apropriado agora. O momento é de uma delicadeza. Qualquer cenário de a gente adotar uma RTE que naturalmente traria ativos regulatórios para reconhecer agora, a gente estaria no movimento de contra toda essa crise. Então, a gente está tentando encontrar os caminhos adequados. E aí, já pegando, calçando essa fala, juntamente com a fala do doutor Fabiano, é o que a gente está tentando fazer, raspar o tacho. É raspar o tacho. E aqui cabe uma reflexão, né, que eu costumo dizer para os meus colegas diretores, e um pouco da minha história. Né? Eu fui agente de distribuição. Durante 16 anos, eu fui agente de distribuição, fui diretor lá em Rondônia e acumulava também diretoria no Acre, no segmento de distribuição. E, como todos sabem, são distribuidoras que, a priori, viviam uma dificuldade financeira muito grande desde 97. Então, eu brinco que eu era acostumado a vender o almoço para poder comprar a janta. Esse é o espírito de raspar o tacho. Né? E eu também vivenciei na pele, para o distribuidor, o ponto alto não é ter tarifa alta, porque tarifa alta cria uma acessibilidade local e a gente costuma dizer que não é uma concessão, não é um namoro, é mais do que um casamento, é 30 anos.
né? A priori é 30. Então, precisa ter um relacionamento bom e um relacionamento interessante. Então, esse é o espírito da tomada de decisão do regulador hoje. Raspar o tacho, tentar não alocar custo no local errado e tentar encontrar todos esses mecanismos de fundo que nós temos. Só para se ter uma noção, hoje, a nossa inadimplência hoje no setor está na casa de 13%. Isso medido hoje, é número real. Então, o que quer dizer isso? Efraim é 13% cheio. Só que a agência está fazendo os expurgos, porque eu também identifico de forma muito clara o que já seria uma inadimplência natural de cada distribuidora. Nós temos o histórico disso. Então, a gente faz um baseline e expurga isso e a gente consegue enxergar a inadimplência de cada distribuidora, a redução de carga distribuidora. E aqui é um ponto que a gente gosta sempre de falar e que a gente precisa deixar muito claro. Não podemos criar ambiente de carona no corona. É o que a gente não pode deixar acontecer, porque existiam muitas distribuidoras que já estavam com problemas carregadíssimos. E agora, no ambiente de solução, não podemos fazer o consumidor pagar por uma ineficiência. Então, agora, o grande desafio da agência é expurgar o que é Covid e o que verdadeiramente é ineficiência. E a gente vai conseguir com toda a tranquilidade do mundo. E aí eu já entro na questão de dizer o seguinte: Efraim, vai vir dinheiro público? Pergunta do Dr. Fabiano. Seria o melhor cenário do mundo. Seria um cenário que nós imediatamente até tentamos. Mas a gente observa a questão financeira e a questão de caixa do governo. A gente está acompanhando isso aí de perto. O Ministério de Economia participa de quase todas as nossas reuniões de tomadas de decisões de enfrentamento, mas a gente observa que o governo está sem caixa, né? Então, a gente não acredita muito em solução no sentido de dinheiro novo vindo do Tesouro. Vejam bem que a 579 preveu lá alguns bilhões a ser aportado pelo Tesouro. O que aconteceu na sequência? Não veio dinheiro, aumenta na cota de CDE, aumenta de tarifaço em 2015. Então, esse é um ponto que a gente está deixando claro. Outro ponto que a gente fala com relação aos prazos das obras, de novo, a agência, o que ela mais tem de expertise e que ela consegue definir com muita clareza é o que é o impacto de Covid e o que não é também nesses atrasos de obras. Efraim, a agência vai ser insensível a esses atrasos? Não, a gente está vendo isso. Ignorar esses lockdowns que está dando, ignorar o isolamento horizontal que nós tivemos, é ir contra tudo que a gente está observando hoje em dia. Então, a agência vai ter sensibilidade naturalmente. Agora, a agência também tem acompanhamento dessas obras dia a dia e ela sabe o que é Covid e o que verdadeiramente é atraso de obra. Isso a gente, com muita clareza, a gente vai conseguir expurgar e dar o tratamento adequado com a sensibilidade que é devida para o caso desse enfrentamento dessa pandemia. Hoje, olha o exemplo, eu estou fazendo esse webinar da minha casa. Está com mais de quase 60 dias que eu não saio de casa, né? Então, como é que eu vou querer que os nossos funcionários do setor elétrico estejam na rua? Então, não seria muito justo do regulador a gente encontrar aí e tentar aportar, tentar atribuir que todas essas obras deveriam estar em pleno andamento só pela única e simples colocação que há uma portaria dizendo que o serviço é essencial, né? Aquela portaria ela teve a essencialidade de tentar manter o equilíbrio das obras por uma questão econômica. Mas a gente está observando com toda a clareza do mundo que o momento é de ficar em casa e que isso aí vai ser absorvido pelo regulador e vai ser dado o devido tratamento nos julgamentos, porque, conforme o doutor Fabiano falou, é logo, pós-Covid, tudo isso bate na mesa, né? E a gente não quer que essas obras estejam paradas. Por quê? Porque essas obras paradas significa atraso de entrada de obras e, naturalmente, o que vai acontecer lá na frente?
aumento da energia, né? A gente está com uma oferta maravilhosa agora, mas a gente tem que lembrar o seguinte, o país voltando a crescer, a gente precisa injetar megas no sistema. A gente estava vindo com 6 mil aproximadamente ano a ano. E a gente precisa dessas obras, a gente precisa que essas obras estejam em pé. Então, naturalmente, a gente incentiva, eu digo que a agência não é para colocar pedras no caminho, é para tirar as pedras do caminho, de tal forma a gente criar um momento de uma espiral virtuosa para o setor aí para os próximos anos. Então, eu creio que a gente vai ter aí uma contribuição fantástica do regulador nesse ponto, naturalmente, sempre prezando por essa questão de muitos vão querer pegar carona no corona. E a agência está muito atenta a isso aí. Mas, por outro lado, ela vai aplicar com a maior justeza possível a questão de expurgar o que verdadeiramente é Covid e dar tratamento adequado, porque, a meu ver, não seria nem lógico fazer alguma coisa diferente. Já com relação ao julgamento da demanda, só para a gente clarear um pouco a questão, até porque só o nosso grupo de advogados que deve estar assistindo a nosso webinar, nem todos têm um aprofundamento completo do setor elétrico. Então, assim, só para a gente tentar ser um pouco mais didático e explicar. Os nossos consumidores conectados em baixa tensão, que a gente chama de grupo B, eles são faturados pelo único valor, que é proporcional à energia consumida, diferente do que é na Europa, que é um modelo de tarifa binômia. Enquanto que os consumidores conectados em alta tensão, que é o grupo A, eles têm o seu faturamento realizado como uma forma binômia, ou seja, ele tem duas partes, que é a demanda de potência e que é a energia consumida. E, assim, de um modo bem simplificado, o consumidor do grupo A ele faz uma contratação para que a distribuidora ela disponibilize uma estrutura de ativo para poder atender aquela demanda dele, que é o que a gente chama de fator de carga. Porque tem indústria que ela dá picos de energia em horários. Então, aquele ativo ele tem que ser construído para atender aquele pico máximo de ativo. Ou seja, a distribuidora aloca ali um custo fixo para ele, ela constrói um ativo, ela disponibiliza toda uma estrutura de ativo, manutenção e tudo, para atender aquela disponibilidade que ele precisa. E ele paga, por isso, um custo fixo. E esse custo fixo não está atrelado verdadeiramente ao consumo de energia, mas a uma condição que ele colocou para a distribuidora. Ele disse o seguinte, eu preciso de uma demanda pico X, porque a minha siderúrgica, em dado momento, ela atinge pico Y. E eu preciso que a minha banda comporte todo esse fluxo de energia. Ou seja, houve uma pré-aplicação de recursos ali para que aquilo fosse possível e que não está atrelado necessariamente a uma medição de energia. Portanto, a contratação ela tem caráter de cobrança fixa e diz respeito àqueles investimentos previamente aportados pela distribuidora para disponibilizar aquela infraestrutura que eu falei. Então, o que acontece? A contratação não está relacionada a um custo atual. É como se assim, se eu vou diminuir minha energia, tu vai diminuir o teu custo. Não! Já existiu aquele investimento, já existe uma estrutura. Em outras palavras, assim, para a gente tentar simplificar, parte dos custos já compõem o sistema elétrico e são fixos. E pouco depende da quantidade de energia que flui lá naquela rede. Então, a gente precisa ter essa compreensão para a gente poder tomar uma decisão. E o regulamento atual, ele se baliza nisso. E aí é que a gente volto àquela primeira colocação do Dr. Fabiano. Efraim, vem dinheiro de fora? Não vem dinheiro de fora. O setor elétrico tem que se resolver em si mesmo. Agora, por outro lado, a gente está observando um esforço do governo muito grande em que todas as outras indústrias elas têm atendimento de algum programa de salvação do governo, como questão de folha de pagamento, questão da medida provisória que alterou o modelo da CLT, permitiu ali uma flexibilização das regras de contratação, e o nosso setor
também é um setor como qualquer um outro. Uma tomada de decisão agora de mexer na segurança jurídica e que o regulamento exige, a gente daria um tratamento generalista. E o que acontece? Toda a indústria se financiaria do setor, se beneficiaria se autofinanciando com o setor. Agora, não necessariamente todas as indústrias estão acometidas dessa situação. A indústria agro, ela não está tendo problema com esse momento. Os shopping centers estão, os hotéis estão. Então, como eu tratar isso e individualizar verdadeiramente quem precisa? Por isso que a gente inverte a lógica e diz o seguinte: olha, a gente está dando uma solução na conta Covid de tal forma a resolver o problema de caixa das distribuidoras. As distribuidoras vão estar com um ambiente de caixa razoável. Aí o que a gente faz? A gente recomenda que cada distribuidora trate o tema específico com cada uma das suas indústrias, porque isso é uma relação de cliente bilateral. Então, o que vai acontecer? Vai ter indústria que ela observou que não há nenhuma retração na carga. Por que ela vai pela medida e não pela contratada? Então, ela vai poder tratar, porque ela tem juros para cobrar, ela tem todo um leque de oportunidades para negociar. E, se eu fizesse de outra forma, a gente estaria dando um comando geral no regulamento da agência. Então, por essa razão, o doutor Sandoval trouxe o voto dele como relator, no qual, por força de decretos que regulamentam a contratação e de regulamentações da agência, houve pelo indeferimento do processo. Naturalmente, na hora da discussão, até eu mesmo levantei a questão de que, ao invés da gente simplesmente deferir e tendo em vista que houve um pronunciamento da ABRAD no sentido de que poderia se pensar num ambiente de possibilitar isso desde que fosse alocado esse custo na Covid, aí sim nós teríamos subsídios cruzados pela forma de alocação da entrada desse dinheiro da Covid e pelo retorno dele, até pela colocação feita pelo Alexandre, que é a nossa grande dificuldade da individualização. Então, a gente achou por bem, naquele momento, eu fiz uma proposição de que a agência não mexe no regulamento, mantém-se a estrutura contratual e aplica o mesmo conceito que nós estamos aplicando em todas as nossas medidas, a autocomposição, a negociação entre a distribuidora e o próprio cliente. Então, ali surgiu a ideia de nós dizermos o seguinte: a ANEEL não pode mexer no regulamento, mas ela recomenda que as distribuidoras propiciem um ambiente de negociação, talvez não todo, porque cada um sabe onde o calo aperta, mas criar um ambiente de negociação entre as empresas. E os demais diretores, doutor Júlio acompanhou a ideia, a doutora Elisa também, o doutor Sandoval, e na hora do voto do doutor André Peptoni, ele solicitou vista do processo para uma melhor análise mais no que tange a questão do decreto, me falha aqui a memória, mas ele é de 68, né? Porque o doutor André acha que, porventura, de outros decretos que foram surgindo aí ao decorrer do tempo, ele entende que poderia estar já numa vigência, é o decreto 62.724, de 68. Ele acha que esse decreto já deve ter sido revogado por outros que trataram da mesma matéria, mas, enfim, ele ficou de analisar. Mas o que eu acho que deverá ser o encaminhamento da agência deverá ser por uma recomendação. Não acredito, até porque a gente já tá com um ambiente de 4 votos levado aí. Naturalmente, a gente sabe que cada diretor pode modificar o seu voto, mas eu acredito muito numa manutenção da decisão, porque a gente, lembrando, nós falamos aqui inicialmente, nós já sacrificamos um ambiente de faturamento quando nós decidimos por uma suspensão de corte nos residenciais, né? E aqui é uma questão de adotar medidas. A gente não pode sacrificar todo o nosso segmento do setor elétrico, até porque, lembrando, não vem dinheiro de fora. Não existe dinheiro de fora. O que existe é a gente tentar se organizar dentro do nosso setor
de tal forma a criar um ambiente de sustentabilidade para ele e tentar evitar o menor impacto, tentar evitar que a gente tenha aí o menor impacto possível em todas as nossas cadeias do segmento. E a D, ela é crucial, porque é ela que fatura para todo o setor elétrico. Então, esse foi o ponto de encaminhamento da questão da demanda. Tivemos reunião com toda a indústria. A Abrace solicitou a presença de uma reunião conosco, em que a gente até diz o seguinte: estava ali boa parte do PIB brasileiro, escutamos, entendemos, achamos a pauta sensível, né? Mas a gente também tem alguma segurança contratual com as distribuidoras, o regulamento, e que nesse momento a gente não vê condições de alterar isso. A gente já criaria uma avalanche de pedidos aí sequenciais, e a gente acredita que esse não é o caminho. A gente acredita que agora, com a solução do decreto e com a solução financeira de caixa para as distribuidoras, a gente resolve esse problema no precedente, né? E as distribuidoras vão ter aí um fluxo de dinheiro. As empresas, conforme eu coloquei para os senhores, há um colchão tarifário dentro das Ds, conforme eu já bem coloquei, a questão o ESS está baixo, a questão da cobertura das térmicas está alta perante o MCP, que está baixo. Isso há um colchão bem interessante. Eu diria para vocês que, se não fosse a inadimplência, nós estaríamos vivenciando um modelo na crise muito diferente de todos os demais setores. Pelo contrário, a gente estaria tendo uma folga. Vejam bem que a Enel soltou ontem o balanço dela, que foi motivo de publicação no mercado, em que o balanço trimestral dela houve aí lucro, né? E lembra que o balanço trimestral já pegou parte de março com a Covid. Então, é um ponto que a gente tem de reflexão, mas o que nos está afetando mesmo de verdade é a inadimplência e a redução de carga, conforme eu já coloquei para os senhores. Não necessariamente afeta ao caixa das Ds, a receitas das Ds na mesma proporção. Agora, é o que nós sempre colocamos. Há uma redução da demanda? Nós temos que trabalhar todas aquelas medidas que nós estamos trabalhando de raspar o tacho. Efraim, raspou o tacho, não resolveu, a gente vai ter que avançar um pouco mais. E aí é aquilo que eu digo sempre. Essa crise não é da D, não é da G e não é da T. Essa é uma crise que afeta todo o setor elétrico. E ela não está na matriz de risco de nenhum dos segmentos. Então, a gente tem que ter essa consciência. Agora não é hora de olhar a minha árvore. Agora é hora de olhar a floresta a qual eu faço parte e ela tem que sobreviver. Porque, do contrário, se eu tentar olhar somente a minha árvore, a floresta cai e, naturalmente, eu vou cair juntamente. Então, acho que o ponto agora é um ponto de união, mas eu acredito muito que as nossas soluções elas vão suportar essa crise até o momento do que a gente está vivenciando. O doutor Alexandre colocou muito bem. Com todos esses lockdowns que estão sinalizando aí, a gente não sabe o que vai acontecer. Mas, até agora, só para você ter uma noção, quando a gente fala em 13% de faturamento de inadimplência, a gente está falando de um faturamento de 20 bilhões. E se a gente for expurgar aquilo que é inadimplência natural, se a gente colocar aí na casa de 8%, 9%, a gente está falando de uma inadimplência de 2 bi. O que significa dizer que só em P&D, numa projeção de usar só parte do P&D da ANEEL, não estou falando de FNDTC, não estou falando da parte do P&D do Ministério que sustenta a EPE, eu estou falando só dos 40% da ANEEL, utilizando uma vazão sanitária, mantendo toda a cadeia de P&D funcionando, sem mexer naquilo que já é natural de P&D, usando só a parte do represado que não está contratado, que não tem utilização já destinada, pegando só essa parte, mais uma vazão diferente da vazão sanitária daquilo que não historicamente é usado, a gente teria aí próximo a 8, 9 bilhões de reais.
O que, em contas de padeiro, eu resolveria a questão da inadimplência. Agora, Efraim, como é que eu faço para dar esse dinheiro? Inadimplência não é ativo regulatório. Então, por isso que a gente está tentando trabalhar em D com amortecimento dentro, talvez, de uma possível conta CDE. Então, por outro lado, se a gente também pensar, já foram 2 bilhões de conta surplus, já foram 450 milhões de parcela de ajuste, vem conta Proinfa, vem uma questão de fluxo de RBSE. Então, há todo um cenário, e eu diria para os senhores, com toda a tranquilidade do mundo, num cenário de hoje. Eu não estou me expressando numa questão de a longo prazo. Eu estou falando a questão de hoje. Confiem no regulador, que o regulador ele vem acompanhando dia a dia e vem adotando as medidas de tal forma que essas medidas sejam as adequadas ao enfrentamento. Decreto vai sair, vai. O momento que nem bem ratificado pelo doutor Alexandre, nós estamos vivenciando um momento de juros interessantes, que se talvez o consumidor tivesse que parcelar a conta dele pegando dinheiro do banco, ele não acessaria nunca a questão de uma taxa de juros que num modelo desse a gente consegue acessar, porque a gente está falando de uma Selic de 3,75. Então, isso é um ponto importante. Então, são esses os pontos que eu gostaria de falar. Se tiver mais alguma pergunta, doutora Maria João, eu estou aqui à disposição. Muito obrigada, eu acho que pegamos todos os pontos, já passamos um pouquinho do tempo, bastante até, mas eu vou me permitir uma única e última pergunta, que é sobre a agenda futura, porque estamos lidando com a crise, mas tem muitos pleitos na agenda, então eu queria saber essa percepção do regulador, se a agenda continua, e também gostaria até de, talvez, como uma provocação, porque existem muitos pleitos dos agentes na agenda normal, que implicam em impactos na tarifa. E talvez não fosse o momento adequado tratar, porque seria estranho do regulador agora conceder alguma coisa, mas qual a visão do regulador para separar esses pleitos, que não se misturem com os pleitos de Covid, que o momento não interfira em demandas, às vezes, legítimas dos agentes, mas que podem implicar em futuros aumentos de tarifa. Eu acho isso muito importante, separar os cestos. Queria saber rapidamente a percepção do diretor e aí a gente encerra. Doutora Maria João, hoje a sensibilidade do regulador ela está muito focada no momento em que a gente está vivenciando. Até há um espírito do colegiado de evitar, mais ou menos no que está todos os nossos tribunais e que está o Congresso Nacional, evitarmos aí demandas que não estejam tão ligadas ao segmento, ao momento de crise de Covid, né? Ao momento que essa crise que nos impacta muito. Naturalmente, processos aí regulatórios, processos em que a gente precisa alterar regulamentos, a gente está evitando ao máximo, até para que a gente possa privilegiar a participação de todos os segmentos. Isso a gente sabe que o ambiente virtual ele está se aprimorando cada vez mais, mas a gente está tentando criar um momento que, mesmo no ambiente de virtualidade, a gente consiga privilegiar a participação dos advogados na ampla defesa, a participação dos agentes públicos, a participação dos agentes setoriais, a participação da sociedade. E, naturalmente, a gente vem fazendo todo o esforço do mundo para não deixar contaminar esse ambiente de crise, contaminar as nossas decisões em processos que verdadeiramente não são originados dentro desse ambiente e que merecem um tratamento, vamos dizer assim, usando aqui o tratamento da situação ao tempo do que se foi criado aquela situação. Então, eu penso que o maior exercício que o colegiado está fazendo agora é tentar separar esses pontos, né? E tentando evitar ao máximo trazer para o colegiado julgamentos delicados, julgamentos necessariamente que possam invadir essas duas searas sem estar de forma muito adequada separados.
o que a gente vem fazendo são julgamentos que há uma demanda, há um pedido, há uma insistência por parte dos agentes em serem julgados. Aí a gente está levando, nós tivemos até casos de liminares pedindo que a gente julgasse o caso. A gente vai lá e julga necessariamente, nós não vamos nos furtar a isso, né? Mas o ambiente agora é um ambiente de tentar separar muito esses casos e não tentar, de forma alguma, deixar o ambiente de crise contaminar um espírito decisório do colegiado em como é num ambiente de normalidade. Muitíssimo obrigada. A gente vai ter que encerrar, já passamos bastante. Queria, de novo, agradecer muito os esclarecimentos da agência. Eu fiquei bem satisfeita, acho que o público gostou também. Agradecer os demais panelistas, Fabiano, Alexandre. Adoraria convidá-los todos para um almoço, mas teria que ser virtual. Então, fica para a próxima. A gente deixa o Zoom ligado aqui, Maria. Deixa os Zoom ligado? Pois é, então vou ter que correr para preparar o bacalhau de novo. Mas, Alexandre, aí ela vai começar a comer bacalhau e a gente vai ficar ruim na foto. Eu acho que a gente vai passar raiva aqui nesse almoço. Porque nem no mercado eu estou tendo aqui. Aqui já vai ser jantar. Mas, olha, muito obrigada mesmo a todos. Foi excelente, muito bom, muito esclarecedor e eu acho que o público gostou bastante. Obrigada uma vez mais e vou me despedir, então. Obrigada a todos os participantes. Grande abraço, obrigado a vocês. Obrigado a todos, grande abraço aí. Esclarecer as perguntas foram feitas aqui no meio. Eu peguei as perguntas. Doutora Maria João Rolon, agradecer aí ao presidente da OAB, agradecer aí a senhora, presidente da comissão, e a toda a comissão de energia. Já fui parte da comissão aqui do Conselho Federal, e para mim é motivo de grande alegria estar falando com esse público que verdadeiramente é a minha casa. Ah, que ótimo, que ótimo. A gente conta mesmo que o senhor veio outras vezes falar com a gente, traga também os demais. O Alexandre não é advogado e se sentiu muito à vontade, né? Os advogados também são boas pessoas, às vezes. Esse negócio que advogado e economista não se mistura é falácia, poxa. Nós somos... Obrigada a todos muito bem. E obrigada ao público que eu tentei passar todas as perguntas que vieram. Obrigada. Um abraço a todos. Um abraço a todos. Obrigado. Obrigada.